Oi pessoal, 19 de agosto, quarta-feira, estamos aqui de volta a 2020 e vamos dar continuidade à nossa discussão sobre espaço-tempo, a construção de um conceito moderno, burguês, capitalista de espaço e tempo. O interessante, como vocês vão ver, é que, dizendo assim, parece uma profunda simplificação, como se espaço e tempo fosse uma questão de opinião, fosse uma pós-verdade ou alguma coisa parecida com isso. Vocês vão ver que não é. Na verdade, bom, tudo isso é uma construção da sociedade e nós vamos paulatinamente aprendendo a nossa relação com o mundo, nos aproximando, digamos assim, de verdades que a gente possa usufruir, que a gente possa nos identificar, que a gente possa verificar então que viver é uma possibilidade. Nosso aprendizado não termina nunca, por isso também determinados conceitos como de espaço e tempo são conceitos que estão sempre sendo transformados, mudados, reidentificados e, bom, amadurecidos. Eles amadurecem não exatamente na mesma velocidade em que amadurece todo o resto da sociedade, às vezes fica um pouco mais para frente, às vezes um pouco mais para trás, mas de qualquer maneira, a leitura que nós temos de nós mesmos é a leitura necessária para construir, então, os conceitos que nós temos sobre as categorias que utilizamos do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da geografia, portanto. Então, na quarta-feira, na segunda-feira dessa semana, nós estávamos discutindo toda uma cronologia e vimos então que se fundem numa mesma realidade os grandes navegadores e se funde nesse mesmo contexto, nesse mesmo desenvolvimento, aqueles que de alguma maneira pensaram o mundo a partir de outros parâmetros, a ideia de a Terra girar em torno do Sol, a ideia de que este movimento não é um círculo, como imaginava Platão, mas é uma elipse. Tudo isso são transformações extremamente importantes, porque, bom, por uma razão simples, nós, os seres humanos, que pensamos, então, no caso aqui dos europeus, da Europa Ocidental, da sociedade judaica, sociedade árabe e tudo mais, que tem, então, nas Sagradas Escrituras, nisso que nós chamamos de Velho Testamento, os seus fundamentos, a sua cosmologia, a sua maneira de olhar o mundo, daqui a pouco deixamos de ser o centro do universo, ou pelo menos deixamos de viver no centro do universo. A nossa ideia de que Deus tinha construído tudo para nós e colocou todas as coisas à nossa volta, essa ideia se desfez, ou foi paulatinamente se desfazendo. Eu diria que até hoje existe gente defendendo essa ideia, mas de qualquer maneira, majoritariamente, hegemonicamente, essa ideia vai se desfazendo no transcorrer dos séculos. E uma questão de fundamental importância é que também a ideia de tempo vai se transformando. Tudo isso nós podemos olhar aqui duas imagens clássicas. Uma delas que nós já chegamos até a utilizar, que é a ideia, a imagem construída ou pintada por Da Vinci da Santa Ceia, em que é um grande exercício de perspectiva. Então vemos coisas que estão na frente, coisas que estão atrás e tudo mais, que vocês podem observar aí, né, está aqui do meu lado. Do outro, uma segunda imagem que é de fundamental importância é este relógio de bolso que vocês podem ver aí. Essas duas, essas duas representações do mundo, a representação do tempo e a representação do espaço, a ideia então de que é possível a partir de cálculos matemáticos representar com perfeição a distribuição das coisas do mundo e, da mesma maneira, do ponto de vista de uma relação puramente matemática, mecânica, é possível marcar o tempo do mundo com uma determinada precisão. A ideia, portanto, de que espaço e tempo são dimensões a serem identificadas do ponto de vista matemático é uma ideia central. É com ela que
os grandes pensadores desse período e de mais para frente vão trabalhar. É exatamente assim que a arte vai se desenvolver. É exatamente a partir desses parâmetros que a música também vai se desenvolver. A arte no sentido da música, no sentido da pintura e, bom, no sentido da técnica, né? E tudo isso vai fazer um mundo muito diferente. Do ponto de vista matemático, a escola de Sagres e os grandes navegadores portugueses vão mudar radicalmente o formato das velas, das suas caravelas, e vão ganhar em velocidade e em precisão na manobra, coisa que vai colocar então a armada portuguesa na frente de todas as outras. Esse tipo de relação também vai mudar completamente a configuração da política, porque, bom, como que eu posso, diferentemente do que acontece na Europa, onde o fim do território de um determinado povo e o início de outro, de um determinado império e tal, ele está absolutamente definido em função das guerras, em função da disputa de determinadas elites, reis, imperadores e tudo mais. As novas terras, as terras que estavam sendo conquistadas, seja no que veio a ser a América, seja depois da colonização africana, seja no que aconteceu também em parte da Ásia, essas terras, elas, bom, se existia guerra, se existia relações de conquista, não estavam associadas a essas elites europeias. Então os europeus precisavam dizer a eles mesmos como que este mundo se dividia, o que pertencia a portugueses, o que pertencia a franceses, o que pertencia a holandeses, o que pertencia a espanhóis, a italianos e etc. Então, nesse sentido, há uma dimensão geométrica que vai se colocar como um fundamento. Acho que uma das questões importantes que nós podemos observar nas imagens, né, deste período, como no caso aqui, um mapa que já reproduzimos aqui nesses vídeos, que é o mapa construído por Mercator, é que o que nós estamos vendo é que as terras, principalmente as terras africanas, parte das terras asiáticas e as terras do continente americano, elas estão, digamos que, um tanto quanto distantes das imagens e da figuração que nós temos delas hoje em dia. O grande nó é que, bom, eu diria a vocês, não tem importância, porque do ponto de vista do Mercator, a grande questão é que havia, com antecedência, em relação à própria existência do planeta, existia com antecedência uma figura geométrica perfeita que deveria ser levada em consideração, que é a esfera. Então, não importa muito se as terras estão exatamente no formato em que elas deveriam estar, porque isto se ajustaria dentro do processo de reconhecimento e de expansão mercantil. O que importa é que havia um cálculo matemático, uma condição geométrica que estabeleceria, então, o padrão a priori da existência, então, do mundo. Vejam bem essa expressão. Há um padrão a priori da existência do mundo. Há um padrão, então, a ser pensado do ponto de vista da idealidade. Um padrão onde as figuras geométricas, elas antecedem a própria existência das formas do mundo. Algo que está muito associado ao pensamento platônico e que, de alguma maneira, vai se desdobrar a partir do século XVI, do século XV, XVI, e que vai dar conteúdo, digamos assim, a esses parâmetros. A grande questão, portanto, do ponto de vista da cartografia, do ponto de vista da geografia, do ponto de vista do conceito de espaço, é que existe algo que antecede a tudo isso, que é a própria existência da razão matemática. Portanto, o que o nosso cartógrafo mais importante, ele nos ensinou e utilizou de uma forma magistral, foi a ideia de que, bom, a Terra é uma esfera, e o que eu tenho que ter como parâmetro que a esfera é uma figura perfeita, é uma figura geométrica perfeita, é um conjunto infinito de círculos, e nesse sentido, então, é que eu vou desenhar a Terra sobre a esfera. Existe algo a priori, existe uma dimensão de tempo e uma dimensão de espaço
que é absolutamente a priorístico à própria existência, tanto da realidade quanto das suas representações. Porque, no final das contas, se o mundo foi feito a partir das relações matemáticas, as representações feitas a partir de relações matemáticas estão mais do que certamente relacionadas com algum tipo de verdade. Este jogo do raciocínio humano, este jogo do raciocínio disso que veio a ser chamado de conhecimento científico, a filosofia, que vai principalmente até Kant no século XVIII, isto, de alguma maneira, vai definir de forma muito importante o nosso entendimento de espaço e de tempo. Existe aqui, do ponto de vista do pensamento aristotélico, uma razão relativamente simples em relação a tudo isso. A ideia de espaço está diretamente relacionada ao lugar, o universo é constituído então dos seus 4 elementos, um elemento mais pesado que é a terra, depois a água, depois o ar, depois o fogo, cada coisa vai para o seu lugar, e o lugar é o lugar para onde vão as coisas naturalmente, que é o lugar das coisas, o lugar onde essas coisas se reconhecem enquanto tal. É nesse sentido, então, que o mundo, o universo é construído de uma série de círculos concêntricos, círculos que estão em volta da Terra, que é o elemento mais pesado e, portanto, o seu lugar é o centro de tudo, e envolvendo esse centro eu tenho a Lua, o Sol, os planetas, as estrelas e etc. e tal. Uma relação relativamente simples que nos permite, então, entender o significado de universo, o significado de espaço, como algo absolutamente ilimitado, mas ao mesmo tempo absolutamente definido. A grande questão é que quando nós começamos a pensar que não é a Terra o centro, que é o Sol o centro, e que essa Terra ela se move. Para ela se mover, sempre tem de existir, então, um determinado espaço para onde ela vai se deslocar. Se esse espaço não estiver lá, a Terra não tem para onde ir. E assim, quando se descobre que o Sol também se movimenta e que o universo, na verdade, não tem centro, como nos propôs o Isaac Newton, então, nesse sentido, o que é o infinito? Como isso se resolve? Acho que uma das questões fundamentais para que a gente possa desenvolver todo esse raciocínio é pensar o impasse, né, que tudo isso levou esse conjunto de pessoas que queriam pensar sobre esse assunto. No caso do Kepler, ele ficou absolutamente envolvido com os seus cálculos matemáticos e com o fato de ter imaginado que havia errado porque a Terra não girava em torno do Sol no formato de um círculo perfeito. Mas ele nos presenteia com uma outra noção de perfeição que está ligada ao movimento, não está mais ligada à rigidez da forma, mas a plasticidade do movimento, algo muito próprio e muito interessante do ponto de vista da ideologia burguesa, que está estreitamente vinculada, então, a essa noção de transformação, de que eu estou aqui agora, amanhã eu estou em outro lugar, hoje eu tenho tanto de riqueza, amanhã eu tenho 10 vezes mais, hoje eu conquistei 1 quilômetro quadrado de terra, amanhã vou conquistar outro tanto, e hoje eu atravessei o Atlântico, amanhã vou atravessar o Pacífico, e assim vai, assim todo este projeto de expansão da sociedade burguesa se ajusta perfeitamente à ideia de que o espaço é algo que pode ser representado ou deve ser representado a partir do movimento, a partir do cálculo matemático que nos permite, então, identificar e prever o movimento. Esta é uma outra questão importante, o problema da previsibilidade. Se nós estamos, então, pensando do ponto de vista da razão religiosa do feudalismo, a ideia de previsibilidade é um pouco tola, porque o mundo e a realização do mundo e o nosso destino e as coisas que estão reservadas para nós são coisas que estão dentro da racionalidade da divindade. Deus é que sabe, Deus é que escreve com linhas
em linhas tortas ele escreve direito, ou alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então, esta relação com a divindade não permite que fiquemos especulando sobre o futuro. Isto não é algo digno, porque nós vamos, então, cometer a incorreção do ponto de vista da fé de tentar se imiscuir no pensamento da divindade. Do ponto de vista burguês, isso não faz nenhum sentido. Nós precisamos ver o futuro, nós precisamos prever e planejar as viagens, precisamos saber que tipo de mercadoria, com quantas toneladas, quanto que ela vem e quanto de lucro ela vai dar. Tudo isto envolve empréstimos, tudo isso envolve juros. O grande escritor inglês, o Shakespeare, escreve uma peça extremamente interessante, né, que é o Mercador de Veneza, onde toda esta tensão extremamente importante sobre essa relação entre as viagens, o comércio, os juros e o que fazer com isso, está descrito de forma magistral como tudo aquilo que Shakespeare fez e legou para a humanidade como um todo, não é? Então, nesse sentido, acho que o que nós estamos nos relacionando é com uma sociedade que vai se transformando em todos os seus aspectos. Vai se transformando do ponto de vista do seu imaginário, do que ela imagina sobre o mundo e sobre si mesmo, e da necessidade, então, de se controlar o mundo. Uma das coisas interessantes disso é esse contraponto que envolve a presença dos colonizadores e a existência, então, das terras do continente, do que viria a ser o continente americano. A ideia, então, da existência do selvagem, a ideia da selvageria, a ideia da selva, a ideia de que existe alguma coisa que está fora do meu controle, que é completamente desordenada. A ideia, portanto, de que a presença europeia nesse contexto é uma presença civilizatória, é uma presença ordenadora, e a presença ordenadora é a presença da ordem geométrica, de uma determinada geometria, de um arruamento que é feito para a produção da cana-de-açúcar, mais tarde para a produção de algodão, ou a produção de alguma maneira, que envolve a distribuição dessa força de trabalho, do que envolve o processo escravista, as formas de comercialização da força de trabalho, da vinda das pessoas do continente africano e a escravização das populações que viviam nas terras conquistadas. Então, tudo isso tem uma margem, não é, de construção que é uma verdadeira cosmologia. Nós não pensamos espaço e tempo porque simplesmente temos um determinado conceito. Nós pensamos espaço e tempo e temos os dilemas em relação a isso, a ideia do que é infinito, se infinito existe, se infinito é possível. Não é? Se voltar no tempo é possível voltar no tempo? É mesmo. O que acontece? Porque, afinal de contas, o Einstein disse o que disse, não é? Então, nesse sentido, tudo faz uma determinada perspectiva da nossa leitura de mundo. Pensar espaço é pensar um conjunto de variáveis. Um conjunto de variáveis que tem o sentido da geometria plana, da geometria mais clássica, dos gregos e tal, mas ela vai para muito além disso. Porque, na verdade, a distribuição desses elementos, a partir do momento em que eles são observados do ponto de vista da previsibilidade da matemática, vai se estabelecer, então, a dimensão do que significamos nós mesmos dentro do mundo. Onde estamos? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Onde estamos? Nós estamos, como diria um bom professor de geografia lá do 6º ano, nós estamos no paralelo tal, com o meridiano tal, e quando nos dirigimos, nós nos dirigimos para norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, ou seja lá o que for. É isso mesmo? É esta a razão matemática que estabelece o nosso estar? Afinal de contas, por que nós precisamos saber onde estamos? E o fato de sabermos exatamente a nossa coordenada é
simplesmente um elemento que nos permite reconhecer em que lugar do processo nós estamos. É disso que nós estamos falando. E agora nós não estamos falando do processo do feudalismo, do feudo, da suzerania, da corvéia, e nada disso. Nós estamos falando da expansão marítima, estamos falando do domínio sobre o mundo, do domínio sobre as terras, do escravismo, da multiplicação das estruturas produtivas e da transformação radical do que era a Europa até o século XIV e XV. Então, nesse sentido, é que nós estamos falando de que a sociedade burguesa constrói e necessita construir e vai continuar construindo uma noção de espaço e tempo, ou um conjunto de noções de espaço e tempo que a cada momento vai responder de uma forma mais ou menos direta a toda a estrutura de vida no qual nós estamos inserindo e com a qual nós nos controlamos. Andar com um relógio no bolso é muito mais do que ter um relógio. Andar com um relógio no bolso é imaginar que o tempo pode ser contado aritmeticamente ou matematicamente. Pensar com um GPS é muito mais do que um cálculo matemático. É imaginar que ao ter a precisão de um ponto geométrico, eu tenho a precisão da minha intervenção enquanto um elemento que vou transformar, reconhecer, reconstruir, me apropriar da minha própria geograficidade, ou da geograficidade dos outros, ou seja lá do que for. A possibilidade efetiva, no capitalismo, da transformação do mundo em propriedade privada. Nesse sentido, então, a ideia é que, sem matemática, não é possível a ideia de que o mundo é o mundo da mercadoria, da moeda, do capitalismo e assim por diante. Segunda-feira, voltamos com mais geografia e na sexta-feira, a nossa resenha. Se tudo der certo, estaremos aqui. Muito obrigado, um abraço a vocês. Espero que estejam aí se cuidando, não é? E vamos em frente. Um abração, até mais.